Vamos falar da semana livre do Barcelona e o quanto isso é importante. Também eleições do Barcelona. A Laporta está lançando livro sobre como ele reconstruiu o Barça, onde revela coisas muito interessantes, inclusive sobre não poder ter renovado com o Messi. É o Victor Fonte usando ali a figura do Messi. Já tem essas polêmicas aí da eleição do Barcelona e a importância de ser novamente líder de La Liga. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Olá pessoal, vamos falar sobre algum desses pontos. Antes eu queria até falar de um ponto interessante, eu acabei não falando na vinheta de abertura. Um detalhe muito legal, tá? Muito interessante. Tem uma jogadora do Barcelona, a Aitana Bonmati. Ela é jogadora do time feminino do Barcelona. E cara, eu acho muito legal como ela tá sempre presente em tudo que acontece no time masculino. Ela já se disse uma admiradora do Pedri. Ela falou que ela admira muito o Pedri, ela falou que ela admira muito o jeito dele jogar. Quando foi o jogo de retorno agora do Pedri, ela estava no Camp Nou, ela esteve aplaudindo ele, ela já disse que gosta muito dele. E eu acho muito interessante como essa jogadora, Aitana Bonmati, ela também em algumas entrevistas disse que os jogadores que ela mais gostava de olhar e que inspiram o estilo dela jogar eram Iniesta e Xavi. Então é muito interessante também como a Aitana Bonmati, ela não é apenas jogadora do Barcelona, mas ela é uma torcedora do Barcelona que joga ali e que está muito envolvida com as coisas do Barcelona. É uma fã do Pedri, isso é uma curiosidade, mas que eu achei muito interessante. É uma das melhores jogadoras do mundo, foi eleita a melhor jogadora do mundo por muitas vezes e eu acredito que seja a melhor jogadora do Barcelona, apesar de eu não ser um expert nesta área ali, ok? Agora falando sobre o Barcelona tem uma semana livre e isso é muito importante. Para um time que está fisicamente com alguns problemas, para um time que tem perdido muitos jogadores por lesão, só nessa temporada já perdeu o Pedri por um tempo, Lamine Yamal, Papu Gomez por um tempo, o Gavi que está voltando agora, o Rafinha, o Barcelona perdeu por um tempo, o Rashford perdeu por um tempo, então são jogadores que o Barça perdeu por um tempo, já estão de volta, alguns, outros ainda estão voltando aos poucos, como é o caso do Gavi, mas então o Barcelona ter este período livre, esta semana livre é crucial. O Barcelona tem a semana livre porque passou entre os 8 da Champions. Esses times, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Real Madrid, esses times que estão jogando essa semana é porque não passaram entre os 8 primeiros da Champions. É porque acabaram pegando vaga apenas para os playoffs. Já o Barcelona não. O Barcelona conseguiu a façanha de ficar entre os 8 primeiros. Então o Barcelona está muito bem. O Barcelona consegue ficar entre os 8 primeiros. O Barcelona consegue passar direto para as quartas de final. E isso é muito importante, principalmente por ser um momento de oscilação do Barcelona na temporada. Porque daqui a pouco se tu pega um time mais complicado, agora nessa fase dos playoffs, Barcelona poderia ser eliminado, dependendo de quem pegasse, estando na má fase que estava aí há 1-2 semanas atrás. Talvez até a Copa do Rei serviu para dar alguns recados para o time. Então tu ter essa semana livre, tu saber usar bem essa semana livre para ajustar o time bem fisicamente pode ser crucial para o Barcelona, tá? Eu quero lembrar aqui que nós temos o Momento Blaugrana aqui toda semana, tá? Onde a gente traz as atualizações do Barcelona, mas nós também temos aqui o pós-jogo, tá? Sempre que tem um jogo do Barcelona, tu pode vir aqui assistir o pós-jogo, porque acabou o jogo do Barça, nós estamos aqui no vídeo pós-jogo, ok? Não perca. Falar também sobre a importância de ser líder. É crucial para o Barcelona ser líder de La Liga. O Barcelona está apenas um ponto à frente do Real Madrid, é verdade. Não tem nada decidido, não tem nada definido. Ainda tem muita liga pela frente, ainda tem jogo direto, ainda tem El Clássico de jogo direto. O Barcelona perdeu o Clássico do primeiro turno. Tem essa vantagem que o Real Madrid tem se hoje fosse um critério de desempate, caso os dois estivessem no mesmo número de pontos. O Real Madrid tem essa vantagem do confronto e o próximo clássico pode até definir, vai que eles cheguem em 1 ponto de distância um do outro, 2 pontos de distância um do outro, para a definição da liderança. Esse clássico que virá e será no Camp Nou pode ser o clássico que define um título de La Liga. O Barcelona precisa focar nele mesmo e o Barcelona também precisa focar em vencer seus jogos. Porque se o Barcelona vencer todos os seus jogos e vencer o Clássico, é campeão. É claro que é muito difícil pensar que vai vencer todos. Deve tropeçar aqui e ali. Em algum momento o time vai tropeçar. Pô, o time teve 18 vitórias, 17 vitórias em 18 jogos. Em algum momento o time ia tropeçar. Tropeçou 2 para tiver dificuldade desta liga. Já perdeu a liderança. Mas o Real Madrid também é um time que tem tido muita oscilação na temporada. Tem tido uma agenda bem desgastante, principalmente por estar nos playoffs. Então eu acredito que assim, a gente não pode ser definitivo para nada.
A gente não pode pensar que já perdeu o título, como eu vi alguns torcedores dizerem que estava tudo perdido, tinham cansado do time. Só isso depois que perdeu para o Girona. Como se o Barcelona tivesse caído a 6 pontos atrás do Real Madrid. Como se o Barcelona tivesse tomado uma goleada. Cara, e era 2 pontos a diferença. A gente tem que entender os erros, a gente tem que apontar os erros sim, mas não dizer que o título está perdido. Até porque o Real Madrid não tá um PSG da vida. Entendeu? E a mesma coisa eu digo agora. A gente não pode cantar que já é campeão. Precisa do trabalho, precisa do esforço, precisa continuar trabalhando, continuar construindo. Mas tem liga. Temos campeonato. Temos competição. Entendeu? E outro ponto também, pra gente falar aqui, são as eleições do Barcelona. Já tá pegando fogo. O Victor Font é um dos candidatos e ele usa muito a campanha de trazer o Messi de volta a casa. Me preocupa um pouco, tá? Me preocupa que o plano do candidato seja um jogador de 38 anos. Ah, mas não é um jogador de 38 anos qualquer. É o Messi. Mas, cara, é só essa a alternativa dele? A gente não vê ele falar mais nada. Será que ele... E o que garante que o Messi vai voltar? Assim, e o Messi ia voltar para uma despedida. Mas e o resto dos planos dele? A questão da gestão salarial, patrocínios, manter esse Barcelona, não deixar cair todo esse grande investimento que o Laporta fez. Sabe, eu tô achando ainda muito raso as propostas do Victor Font. O Laporta, por outro lado, não. O Laporta já tem trabalho, entendeu? E o Laporta lançou um livro nessa terça-feira, Como Reconstruímos o Barcelona. E nesse livro ele conta como é que foi essa reconstrução, porque de fato o Laporta reconstruiu o Barça, tá? É inegável que o Laporta pega um Barcelona e está entregando outro Barcelona financeiramente. Hoje o Barcelona tem um elenco competitivo, tem grandes nomes, tem boas peças, tem a La Masia brilhando entre os profissionais, tem um grande treinador, é atual campeão de La Liga, briga por todas as competições, chega à semifinal de Champions como chegou na temporada passada, atual campeão de La Liga, atual campeão de Copa do Rei, nessa mesma temporada já ganhou o bicampeonato de Supercopa da Espanha, briga pelo bicampeonato de La Liga sendo líder, tem uma grande sequência nos clássicos, então não há uma disparidade gigante com o Real Madrid, além da questão financeira, que o Barcelona estava quebrado, se o Barcelona fosse uma empresa, teria falido. E nessas explicações que o Laporta dá, ele chega a dizer que o Barcelona tentou renovar com o Messi. Por muitas semanas, ele chegou a receber o Jorge Messi na casa dele, mas a La Liga não respondia. Aparentemente, segundo ele, o Barcelona teria buscado renovar com o Messi, mas por semanas não obteve resposta. É interessante pesquisar mais sobre, ali o Laporta conta algumas histórias da gestão dele. Eu não sei quem vai ganhar, né, mas eu acho, tá, neste momento, pelas apresentações de projetos, eu acho que tem um leve favoritismo para o Laporta. Mas também é importante dizer que tem um grupo importante que não é muito fã do Laporta. Tem um grupo que pode sim ir por esse lado dessas propagandas que o Victor Font faz usando o Messi. Daqui um pouco o Messi, o pessoal sabe que a saída dele foi meio conturbada. Daqui um pouco isso pode influenciar, tá? Principalmente naquela época do Xavi, muita gente criticou o Laporta naquela época. Muita gente não gostou daquele momento ali da gestão Laporta, que é quando demora para demitir o Xavi, e quando demite de uma forma até desrespeitosa com a lenda do Barça. Mas eu ainda acho que há um pequeno favoritismo pro Laporta. Até por todos esses pontos, tá bom? Mas vamos acompanhando, será dia 15 de março, as eleições no Barcelona, tá bom? Valeu!